Você estava aí fazendo seu exercício, se preparando, estudando e surgiu aquela dúvida, né? Mas o que são substâncias? Pode ficar tranquilo, vem comigo que eu vou te mostrar. Olá, sejam bem-vindos ao Química Gabaritada. Eu sou o professor Alexandre Fernando e hoje nós vamos conversar sobre um tema daqueles iniciais da química, mas nem por isso menos importante. É um conceito fundamental para a gente compreender a química como um todo e nós vamos utilizá-lo bastante em conhecimentos, em estudos mais aprofundados dessa ciência. Bom, e o tema é o que são substâncias. Ok, essa é uma dúvida. E qual seria a definição de o que é uma substância? Vamos começar pela definição. Bom, substância é uma porção da matéria de composição constante, que pode ser caracterizada pelas entidades que a compõem, como moléculas, átomos, cujas propriedades, como densidade, condutividade elétrica, ponto de fusão, são características dessa substância. Isso é uma definição. Parece confuso, mas a gente vai entender aqui de um jeito mais prático, de um jeito mais exemplificado, para ficar claro. Bom, vamos considerar que a gente vai pegar uma amostra ou uma parte do universo para estudo, que a gente chama de sistema, certo? E aí nós podemos ter duas possibilidades. Quando você vai analisar essa amostra, você pode ter uma substância pura ou uma mistura, certo? Vamos aqui para o lado da esquerda, vamos olhar a substância pura. Se é uma substância pura, ela pode ter duas classificações possíveis. Ou ela é uma substância simples, ou ela é uma substância composta. O que quer dizer isso? Bom, substâncias simples são substâncias cuja constituição é formada por átomos de um mesmo elemento. Exemplo, você está aí assistindo o vídeo e está respirando, certo? O oxigênio que fornece energia para o seu corpo, através da respiração, é uma substância simples, formada por átomos do mesmo elemento. Que substância é essa? O2, gás oxigênio. Bom, para você também se manter vivo, você precisa ingerir água com frequência. E a água é uma substância composta. Molécula da água, H2O, formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Então, de maneira bem simples, esse conceito de substância simples e substância composta, ele é bem tranquilo mesmo. Ele é bem simples, né? Substância simples, você tem átomos de um mesmo elemento formando aquela substância. Substância composta, você tem átomos de elementos diferentes formando aquela substância, certo? Bom, vamos seguir aqui. Se a substância é pura, ela pode ter outras duas possibilidades. Quando você pega a amostra para analisar, você vai observar que essa substância ela tem uma característica que você observa visualmente. E a substância ela pode ser tanto homogênea quanto heterogênea. Vamos pegar um exemplo aqui. Você foi lá na geladeira, puxou uma garrafa de água, uma água fresquinha lá da geladeira, para você beber, né? Quando você observa o copo, você observa somente a água. Essa água da geladeira, vamos considerar que ela seja pura, tá? Vamos fazer essa aproximação aqui que ela seja pura. Tem ali somente água. Porque se você for pegar, de fato, essa água que vem que a gente ingere habitualmente, que a gente faz uso habitualmente, ela não é exatamente pura, ela tem uma mistura de sais minerais, etc. Então, tecnicamente seria uma mistura, mas vamos fazer essa aproximação e entender que essa substância que você pegou lá na geladeira, ela é uma substância isenta de outras composições. É uma substância pura, certo? Então, essa água pura, quando você olha o copo, você observa apenas uma fase. Você não tem distinções de fase ali, certo? O que é uma distinção de fase? É você olhar para o recipiente, para a sua amostra, para o seu universo em análise e observar que existe uma separação entre duas estruturas, né? Isso é o que a gente chama de separação de fases. Bom, se você tiver uma substância pura em que ela é heterogênea, essa separação de fases ela é visível. Um exemplo, se você pegar essa mesma água que você puxou da geladeira e colocar alguns cubos de gelo, o
que vai acontecer? Você vai ver uma separação de fase entre os cubos de gelo, que aqui está no nosso desenho, e a água líquida, no fundo do recipiente, no fundo do copo. Ou seja, você tem uma substância pura, lembrando que essa água da geladeira a gente está fazendo essa aproximação para ser uma substância pura. Você tem uma substância pura que tem uma separação de fase entre a fase líquida e a fase sólida, certo? Bom, o que é uma substância pura, então, para a gente fechar essa ideia? Substância pura é uma porção da matéria, uma substância que não tem outros componentes, outras substâncias misturadas naquela porção. Isso é uma porção de substância pura. Se você forem buscar nos livros de química, eu estou falando aqui substância pura, isso de certa forma é um pleonasmo. Por quê? Quando a gente fala substância, a gente já subentende que essa substância ela é isenta de impurezas, certo? Não é exatamente errado você dizer substância pura, mas talvez a forma mais adequada é você dizer apenas substância, certo? Mas eu estou dizendo substância pura só para enfatizar que naquele recipiente no seu copo e no seu copo com água e gelo, você tem uma substância que não tem outras impurezas ou outras substâncias misturadas, certo? Isso é uma substância pura. Tranquilo? Então vamos lá. A outra possibilidade é a gente ter uma mistura. O que é uma mistura? É quando você tem uma porção, uma amostra, em que você tem mais de uma substância naquele recipiente, certo? E aí, de novo, você pode ter duas possibilidades. Você pode ter substâncias ou sistemas, amostras que são homogêneas, e substâncias, amostras que são heterogêneas. Homogêneas, quando você olha visualmente, não há separação de fases. Você olha aquela amostra que você coletou e não há uma separação de fases. Exemplo, olha à sua volta, o ar que você respira é uma mistura homogênea. Você tem a composição da atmosfera entre gás nitrogênio, gás oxigênio, gás argônio e alguns outros gases aí em percentuais pequenos. Mas quando você olha visualmente, você não vê essas moléculas separadas. Você tem o ar atmosférico, que é uma mistura homogênea. Exemplo, você pegou lá a sua garrafinha de água mineral. Você vai olhar no verso lá do rótulo. Você vai ver que no verso do rótulo tem uma série de substâncias descritas, uma série de sais que estão dissolvidos naquela água. Aquilo ali é uma mistura homogênea, porque quando você pega a garrafa de água, você não consegue ver esses sais que estão misturados nessa amostra de água. E a outra possibilidade é que seja uma mistura heterogênea. Bom, um exemplo que é clássico, muito clássico, é a mistura água e óleo. Por quê? Você vai misturar água com óleo. Você pode colocar, por exemplo, pode até fazer o teste em casa. Coloca numa garrafa, tampa, veda bem, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Você vai ver que vai turvar bastante, você vai ter bastante bolhas de óleo, partículas de óleo misturadas ali com a água. Mas quando você deixar algum tempo sobre a mesa ou algum outro lugar, você vai ver que elas vão se separar. Quando elas se separam, você vai ver claramente que há uma fase do óleo e há uma fase da água. Isso acontece por uma propriedade química, que a gente chama de interação intermolecular, que a gente vai ver depois, em outro vídeo. Mas, em princípio, o que a gente precisa compreender aqui nesse momento é que isso é uma mistura, mas que há uma separação de fases. Um outro exemplo, também clássico, água e areia. Água e areia, você vai ver perfeitamente a areia separada da porção de água. Também é uma mistura heterogênea. Então, para a gente fechar aqui o nosso vídeo de hoje, substância é uma porção da matéria, que é uma amostra de matéria, caracterizada pelas entidades que a compõem como moléculas e átomos, cujas propriedades são constantes e caracterizam aquela substância. Ponto de fusão, condutividade elétrica, densidade, certo? São alguns exemplos. Podem ser substâncias puras, podem ser misturas. Se elas forem puras, você vai ter substâncias simples, que são substâncias compostas por átomos de um mesmo elemento, e substâncias compostas, que são substâncias cuja composição você tem átomos de vários elementos. Se é pura, você pode ter ela homogênea e você pode ter ela heterogênea, certo?
E se ela é mistura, você também pode ter uma amostra, né, de substância, de mistura de substâncias, cuja característica é de homogeneidade e cuja característica também pode ser heterogênea. Pessoal, então é isso. Agradeço por assistirem o vídeo. Até o próximo. Deixe aquele like, recomende o vídeo e aquele forte abraço.